Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre equações irracionais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Equações irracionais são equações que possuem uma incógnita dentro do radical. O que significa isso? Radical é esse símbolo aqui, quando a gente tem uma raiz, operação de radiciação. Incógnita, no caso, seria o x, tá? Então, não basta a gente ter uma raiz na equação, a gente precisa ter uma incógnita, uma letra dentro dessa raiz. Aí é uma equação irracional. Bom, e como que a gente vai resolver isso? Eu vou mostrar aqui para vocês 5 exemplos, tá? De equações irracionais e vou resolver com vocês. O que vocês precisam colocar na cabeça? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é eliminar essa raiz, tá? Então, na verdade, não é difícil, porque a gente vai pensar primeiro em eliminar a raiz e aí a gente vai resolver a equação. A partir do momento que a gente elimina a raiz, essa equação se torna uma equação ou do primeiro grau ou do segundo grau, e aí a gente resolve normalmente, tá? Bom, muito bem. Esse primeiro exemplo aqui, eu tenho raiz de x mais 3 igual a 4. Como que a gente vai eliminar essa raiz? A gente vai fazer a operação inversa. A operação inversa da radiciação é a potenciação. Se eu tenho aqui uma raiz quadrada, lembra que a raiz quadrada tem índice 2, né? Se eu for colocar o númerozinho aqui do índice, ele é 2. Aqui, como é raiz quadrada, a gente não tem a necessidade de escrever esse 2 aí. Então, a operação inversa seria elevar ao quadrado. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai elevar ao quadrado os dois lados da equação, tá? Lembra que eu tenho que fazer a operação dos dois lados para que a igualdade se mantenha. Muito bem. Desse lado esquerdo, que tinha a raiz, essa potência vai ser cancelada com a raiz. Como uma é a operação inversa da outra, uma cancela a outra. E aí a raiz vai embora, que é justamente o que a gente queria. Então, do lado esquerdo, vai sobrar só o que estava dentro da raiz, que é o x mais 3. Do lado direito, como a gente não tem nada para cancelar com esse 2, a gente de fato vai ter que elevar ao quadrado. Então, 4 elevado ao quadrado dá 16. E aí, tá vendo que virou uma equação do primeiro grau? É só a gente isolar o x agora. Passa o 3 para a direita, vai ficar 16 menos 3, que é 13. Pronto, acabou, tá? Então, é isso. É pensar em eliminar a raiz primeiro e resolver a equação depois, que no caso virou uma equação do primeiro grau. Só tem aqui um plus, uma coisa a mais que a gente tem que fazer. Como a gente tem aí, na verdade, uma raiz, pode ser que ela nos dê algum problema, porque lembra que a gente tem aquele lance de que, por exemplo, quando é uma raiz quadrada, o radicando, que é o número que fica dentro da raiz, não pode ser negativo. Então, isso pode gerar algum tipo de problema. O que a gente faz, então? Resolveu, a gente precisa verificar se de fato esse resultado tá ok. Se de fato ele é solução dessa equação irracional quando tem a raiz. Então, o que a gente faz? A gente substitui e vê se dá certo. Para substituir, precisa ser na equação original, tá? Não pode ser depois que eu eliminei a raiz, tem que ser com a raiz. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa equação original e vou trocar o x por 13, que é o meu resultado. Então, eu vou colocar aqui 13 mais 3 e vou ver se isso realmente dá 4. 13 mais 3 é 16, então vai ser raiz quadrada de 16, e certo, né? Raiz quadrada de 16 realmente é 4, então deu certinho. Isso significa que o 13 é a minha solução. Coloca aqui o conjunto solução, ok? Pronto. Próximo. O próximo é raiz de x menos 3 mais 5 igual a x. Muito bem. Lembra que primeiro a gente precisa pensar em eliminar essa raiz. E aí, a gente sempre vai pensar nesse lance de elevar dos dois lados. Se for uma raiz quadrada, a gente eleva ao quadrado dos dois lados, né? Só que se eu fizer isso logo de cara, do jeito que essa equação tá aqui, isso não vai dar bom. Olha só, vou fazer o errado, tá? Se eu elevar aqui ao quadrado dos dois lados, eu não vou conseguir cortar essa raiz.
com esse 2 por causa desses 5 aqui. Eu vou ter que fazer um produto notável aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer antes de elevar ao quadrado neste caso? Passar o 5 para a direita, tá? Então, a dica é, procurem deixar a raiz sozinha em um dos lados da igualdade, tá? Eu vou deixar a raiz sozinha, então, do lado esquerdo da igualdade. Vou deixar a raiz de x menos 3 aqui e vou passar o 5 para o outro lado. Vai ficar x menos 5. Tá vendo? Eu deixei a raiz sozinha do lado esquerdo da igualdade. Agora sim, eu elevo os dois lados ao quadrado. Certo? Aí, olha só, vou conseguir cancelar a raiz com 2, que é justamente o que eu queria. Então, vou ficar só com x menos 3 aqui do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem um x menos 5 ao quadrado. A gente vai ter que fazer produtos notáveis. Não esqueçam que x menos 5 ao quadrado é x menos 5 vezes x menos 5, tá? Ou faz produto notável, ou faz toda a distributiva aqui. Vou fazer por produtos notáveis. Então, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 10x, mais o quadrado do segundo. Bom, estão vendo já? Estão percebendo que é uma equação do segundo grau? Porque tem um x ao quadrado aqui? Então, o que a gente vai fazer? Passar todos os termos para um lado só para deixar igual a zero. Vou passar tudo para a direita. Então, vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 25 menos x mais 3, tá? Passei o x, passei o menos 3, troco o sinal. Junto os termos semelhantes agora, então vai ser x ao quadrado menos 10x com menos x, fica menos 11x. E o 25 mais 3 fica 28. Tá? E eu vou deixar o zero aqui do lado direito. Não tem problema nenhum deixar ele do lado esquerdo ou do lado direito, dá na mesma. Bom, aqui dá pra fazer ou Bhaskara ou someproduto, pra resolver agora essa equação do segundo grau. Vou fazer Bhaskara, tá? O coeficiente A é 1, o B é menos 11, o C é 28. Se alguém tiver dúvida em como faz a fórmula de Bhaskara, tem um videozinho aqui sobre isso, tá bom? Então, vai ser menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 28. Menos 11 ao quadrado dá 121, 4 vezes 1 vezes 28 dá 112, então, meu delta é 9. X é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vai ser menos o menos 11, mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes 1. Vai ficar 11, mais ou menos 3 sobre 2. O x1 vai ser 11 mais 3, que é 14, dividido por 2, 7. Esse é o meu x1. O meu x2 vai ser 11 menos 3, que é 8, dividido por 2, 4. Pronto, tenho aqui os meus dois resultados possíveis, ok? Então, a gente eliminou a raiz, virou uma equação do segundo grau, a gente resolveu a equação do segundo grau. O que a gente não pode esquecer? Que a gente precisa verificar, e nesse caso a gente vai ter que verificar os dois valores. Então, eu vou pegar aqui a minha equação original, lá do comecinho, e vou primeiro trocar o x por 7 para verificar se o 7 de fato é uma solução. Então, vai ficar raiz de 7 menos 3 mais 5 igual a 7. Ó, troquei o x por 7. 7 menos 3 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. E 2 mais 5 realmente dá 7. Beleza, o 7 é solução. Troca agora o outro número, que é o 4. Então, faz tudo de novo. Pega a equação original e troca o x por 4. Vai ficar 4 menos 3 mais 5 igual a 4. 4 menos 3 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. E 1 mais 5, minha gente, não é 4. É 6, né? Tá vendo que deu ruim aqui? É esse tipo de coisa que pode acontecer, tá? Por isso que a gente precisa verificar sempre que a gente resolve uma equação irracional, tá bom? Muito bem, então nesse caso, olha só, o 7 deu certo, mas o 4 não. Então, o 7 é solução, o 4 não. No meu conjunto solução, eu vou colocar somente o 7.
Beleza? Próximo. 3. O 3 vai ser raiz de 7 mais raiz de x mais 1 igual a 3. Oh, meu Deus, tenho uma raiz dentro da outra. É só agir com calma. O que a gente pode fazer primeiro? Ó, tem a raizona aqui do lado esquerdo. Posso elevar os dois lados ao quadrado. Legal. Quando eu elevar os dois lados ao quadrado, essa raizona de fora vai cortar. Mas a de dentro não. Tudo bem, mas a gente eliminou já uma parte do problema. Fica o que estava dentro dessa raiz e do lado direito eu faço 3 ao quadrado que dá 9. Bom, não eliminei todo o meu problema. Então, o que eu faço? Eu repito o processo. Deixa agora essa raiz sozinha aqui do lado esquerdo, passo 7 para a direita. Vai ficar 9 menos 7, que é 2. E eleva ao quadrado de novo, tá? Então, pode ser que a gente precise fazer isso, que a gente precise elevar ao quadrado 2 vezes, tá? Isso não é um problema. Então, agora, essa raiz vai embora, vai ficar x mais 1. 2 ao quadrado é 4. Passo 1 subtraindo. X igual a 3. Viu? Não foi tão ruim, né? Verifica. Verifica lá, sempre na equação original, tá? Então, troca o x ali por 3. E vê se vai dar certo. Vai ficar aqui 7 mais raiz quadrada de 4, igual a 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 9 é 3. Beleza, ó, deu certo. Então, o conjunto de solução é o 3. E se não tivesse dado certo? Se não tivesse dado certo, como a gente só tem um número aqui, aí eu não teria solução. O conjunto de solução seria o conjunto vazio, tá? Então, isso poderia acontecer assim. Próximo. Raiz de x mais raiz de x mais 12 igual a 6. Olha só, galera, eu tenho 2 raízes agora. O que eu faço? Bom, já adianto que a gente não vai conseguir eliminar logo de cara essas 2 raízes. Vocês vão ver que ainda vai ficar um vestígio aí. Aí a gente vai fazer aquele lance de elevar ao quadrado de novo, tá? Tranquilo? Bom, o que eu aconselho vocês a fazerem? Nunca eleva ao quadrado com as 2 raízes do mesmo lado. Mesmo que tenha esse 6 aqui chato atrapalhando, deixa uma raiz de cada lado. Então, eu vou deixar essa raiz de x mais 12, que é a mais compridinha aqui, sozinha. E a raiz de x eu vou passar pro lado direito. Então, vai ficar 6 menos raiz de x. Tá? Então, a dica é essa aqui. Deixa uma raiz de cada lado. E aí, sim, a gente eleva ao quadrado. Se eu deixo uma raiz de cada lado, aqui do lado esquerdo ficou só a raiz, então, ó, essa daqui já vai embora, tá? Vai ficar x mais 12. Aqui do lado direito, cuidado, porque a gente tem que fazer produtos notáveis, tá? Pelo amor de Deus. Ou faz a distributiva, ou faz produtos notáveis. Produtos notáveis, vai ficar o quadrado do primeiro, 6 ao quadrado é 36, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 vezes 6, 12, x, raiz de x, mais o quadrado do segundo. Então, raiz de x ao quadrado, tá? Já perceberam aqui que já vai cortar, ó? Mas ainda ficou essa raizinha, né? Tudo bem? Vamos lá, vamos ver o que dá pra gente melhorar. Então, vai ser 36 menos 12 raiz de x mais x. Se a gente ainda tem uma raiz aqui, deixa ela sozinha agora em um dos lados, ok? O que eu vou fazer? Esse termo aqui, 12 raiz de x, para ele ficar positivo, eu vou passar ele para a esquerda. Então, vai ficar aqui 12 raiz de x positivo e todo o restante eu vou deixar na direita. Vou passar aqui o x, vai ficar menos x, e vou passar esse 12, vai ficar menos 12, tá? Ó, estão vendo que o x mais x, menos x aqui foi embora.
Vai ficar 12 raiz de x igual a 36 menos 12, que dá 24. Posso passar aqui o 12 dividindo. 24 dividido por 12 dá 2. E olha só, galera. A raiz tá sozinha aqui, agora do lado esquerdo. Eleva ao quadrado de novo dos dois lados. Aqui a raiz vai embora, vai ficar x igual a 4. Ok? Muito bem. Verifica, não esquece. Lá na original. Então, troca o x por 4. E 4 mais 12. E vê se isso daqui vai dar 6. Raiz quadrada de 4 é 2. Aqui vai ficar raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. E 2 mais 4 é 6. Beleza, bonitinho, deu certo. Então, o conjunto de solução é o 4. Muito bem, vamos para o último. 5. O 5, vou fazer um com raiz cúbica. 3x menos 1, raiz cúbica de 3x menos 1, menos 2 igual a 0. Muito bem. Mesma dica, deixa essa raiz sozinha do lado de um dos lados da igualdade. Então, passa esse 2 para a direita. Vai ficar raiz cúbica de 3x menos 1 igual a 2. Aí, galera, eu vou elevar o quadrado dos dois lados? Não, né? Porque senão eu não vou conseguir cortar, porque ali é uma raiz cúbica. Eu vou elevar ao cubo dos dois lados. Ok? E aí, eu vou cortar. Raiz cúbica ao cubo, cancela. Tá vendo que é a mesma coisa? 3x menos 1, 2 elevado à terceira potência é 8. 3x é igual a 8 mais 1, que é 9. 9 dividido por 3. X é igual a 3. Beleza? Muito bem, galera. Ó, vou falar uma coisa. Na raiz cúbica, não há a necessidade de verificar. Porque quando o índice é um número ímpar, esse númerozinho aqui é ímpar, a gente tem raiz com radicando negativo. Então, aqui, quando é ímpar, não dá esse problema, tá? Ai, mas e se eu quiser verificar? Tudo bem, verifica. Mas sempre vai dar certo, tá? A gente só precisa realmente verificar quando é raiz quadrada, quando é raiz de índice par. Quando é raiz de índice ímpar, você pode até verificar, mas não vai dar errado, tá bom? Então, aqui eu já vou por direto. A solução é o 3. Muito bem, meu povo. Espero que tenham entendido. Não é difícil, tá? Então, é pensar em primeiro eliminar a raiz, e aí vai ficar uma equação normal, primeiro grau, segundo grau. E aí, vocês resolvem normalmente. E é isso. Deixem o seu like no vídeo, deixe seu comentário e até o próximo.